Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão aí sobrevivendo a essa secura e esse calor? Eu tô aqui pensando que pela primeira vez eu tô feliz de não estar dando essa aula lá no meio dos mosquitos da UNB. Eu sou, como você já deve ter percebido, eu sou carioca e eu tô em Brasília há muito tempo, tem 12 anos, eu acho. Mas eu não me acostumo, cara, a essa secura. Eu tô aqui então sofrendo, tô conjurando todas as minhas forças para dar essa aula com animação, porque a Mary Shelley merece muita animação. Então, antes de eu começar a falar de fato do livro dela, né, do Frankenstein, que a gente está começando aí a ler, eu queria falar dela, né? Por muito tempo ela ficou famosa aí sendo a muito tempo antes da gente, enfim, antes de eu me entender por gente. É, ficou famosa por ser a mulher do Shelley, né, do Percy Shelley. Tem estudiosos que eu não tenho nem palavras para dizer, né, o que alguém precisa ser para fazer isso, mas existe uma linha aí de pesquisa, de argumentação que diz que o Frankenstein foi escrito pelo Shelley e não pela Mary Shelley, embora todas as evidências possíveis históricas sejam de que ela escreveu, enfim. Ou seja, né, tem que ser um canalha misógino para realmente dedicar a vida a provar esse ponto. Enfim, mas o fato é que, embora no primeiro momento ela tenha até dificuldade de publicar o Frankenstein, primeiro publicou sem o nome dela, né? Hoje em dia, obviamente, o Frankenstein é infinitamente mais famoso do que o trabalho do Percy Shelley, do que o trabalho do marido dela, né? Então, eis aí uma ironia romântica depois enfim, contemporâneo. Claro que quando muita gente que já ouviu falar em Frankenstein pensa no monstro, não sabe quem, né, foi a Mary Shelley, sequer sabe que foi uma autora, né, que escreveu, mas ainda assim é um personagem que se tornou aí símbolo de muitas coisas, né? É um personagem que a gente pode entender aí a história do Frankenstein, do livro, né, e do monstro, que não tem nome, na verdade. A gente pode entender, inclusive, pela perspectiva de um mito mesmo, né? Porque é uma narrativa que simboliza, né, que remete, que representa diversas questões humanas que não se esgotam, né? Então não é simplesmente uma historinha de uma historinha que a gente lê para se divertir e acompanhar o que acontece. Na verdade, várias questões humanas estão debatidas aí e questões que não são apenas que não são significativas apenas enquanto questões do século XIX, mas que até hoje, enfim. Então é de fato uma história que se desdobra em muitas perspectivas. A gente chega lá. Bom, então a Mary Shelley, né, nasceu Mary Godwin, filha de um casal de intelectuais, né, uma coisa não comum aí no século XVIII. Ela nasceu em 1796, 1796, 1797. O William Godwin, então, era um jornalista, um pensador, um filósofo, político, né, muito, muito, muito preocupado com questões políticas e um revolucionário, um desses espectadores aí ingleses da Revolução Francesa que se alinhavam com um pensamento mais revolucionário, mais radical, né, mais radical dentro da questão da Revolução Francesa, enfim, ficou conhecido como esse jacobinismo inglês, né, que queria trazer ainda uma revolução mais radical para a Inglaterra e não só ficar ali enfim, por exemplo, derrubar a monarquia de vez, uma coisa que até hoje não aconteceu, como a gente sabe, né, embora tenha perdido muito poder. E, enfim, algumas ideias, inclusive, que são consideradas aí, algumas ideias do William Godwin, que são consideradas assim, um fundamento do pensamento da anarquia, né? Ou seja, essa defesa de uma ausência de um governo centralizado, né?
como forma de melhorar o bem-estar e a vida das pessoas. Então, uma outra corrente a qual ele é associado é a corrente do estou tentando traduzir aqui, o utilitarianismo, estou pensando em inglês, que é, enfim, de grosso modo aqui, uma corrente que pensa quais são as medidas que podem ser tomadas, enfim, quais são as atitudes e medidas para melhorar o bem-estar e a felicidade, né, do indivíduo. Então, uma corrente muito preocupada com o indivíduo enquanto essa, essa essa subjetividade muito específica, né? Enfim, pensando-se no indivíduo e não na sociedade como um todo. Enfim, eu obviamente não sou uma especialista nem perto, né? Nunca li nenhuma obra especificamente do Godwin. O que é interessante pensar é esse pensador aí como um radical, né? Um radical defensor de ideias radicais na política. E casado, então, com a Mary Wollstonecraft, que é autora de um dos primeiros textos feministas da história, né, do Ocidente, que é o Vindication on the Women's Rights, né, uma defesa dos direitos das mulheres, que, enfim, advogava direitos iguais para homens e mulheres, e eles dois eram defensores também de relações mais igualitárias, né, dentro das relações amorosas também, né, entre homens e mulheres, alguma coisa aí já na linha que é algo que, pensando mais radicalmente, vai ser uma defesa aí do amor livre, enfim, eles defendiam justamente, defendiam não, né, denunciavam, né, a hipocrisia do casamento, né, defendiam justamente que o casamento deveria ser por amor e não esse contrato com objetivos econômicos e sociais, etc. Enfim. E ela, então, a Mary Shelley, né, a Mary, então, ainda Godwin, né, nasce e a Mary Wollstonecraft morre no parto, né? A Mary Shelley nunca conheceu a mãe, tanto que ela ganha o nome da mãe, né, aí como homenagem à mãe, que já é uma tremenda de uma responsabilidade, né, ganhar esse nome. O pai dela, então, William Godwin, se casa novamente com uma mulher, né, que vira madrasta da Mary, com quem ela não se dá bem, mas ela sempre tem essa relação muito próxima com o pai. E, eventualmente, então, ela conhece o Percy Shelley, né, que, como eu disse na outra aula, já era casado, eles, enfim, se apaixonam e fogem, né, vão viver na Itália. Na verdade, vão passar por alguns lugares na Europa, vão primeiro para a França e eventualmente se estabelecem na Itália. Antes disso, eles passam pela Suíça, onde se tornam vizinhos aí do Lord Byron, né, que era o poeta mais famoso, e ficam muito amigos, né? São eles três e mais a meia-irmã da Mary Shelley, e mais, enfim, e aí um círculo. Se você vale muito a pena na edição de Frankenstein que eu botei para vocês na pasta, tem um prefácio, a primeira edição, né, a segunda edição, na verdade, um prefácio escrito em 1831, da Mary Shelley, em que ela conta justamente a circunstância em que ela escreveu o Frankenstein e por que ela começou a escrever. É muito interessante, é um prefácio curtinho, tá lá, prefácio à edição de 1831, e bem bonito até, porque ela fala, né, da relação dela, fala brevemente, mas fala da relação dela com o Percy Shelley e da influência dele, não propriamente no conteúdo do texto do Frankenstein, mas essa figura que incentivou muito ela a escrever, enfim. E outra coisa que eu queria dizer, tem um filme bem recente sobre a Mary Shelley. Eu assisti ele na Netflix, eu não sei ainda se tá. Se chama Mary Shelley. Enfim, é um filme, tem muita coisa romanceada, mas vale a pena, que conta justamente essa história dela, desde da adolescência até o momento em que ela escreve Frankenstein. Enfim, tem detalhes, obviamente, romanceados, mas para quem se interessar, tá? Não tem nada de... não é
não é uma tarefa nem nada, mas para quem se interessar é um filme simpático, assim, é interessante. Traz o Byron assim como uma figura super excêntrica e o Shelley como esse um cara lindo e super apaixonado e super talentoso, enfim, não vou ficar aqui falando do filme. Quem se interessar vale a pena ver, assim, dar uma geral nessa época, né? Bom, enfim, então como é que surge aí, né, o Frankenstein, que é o primeiro romance da Mary Shelley, né? Mas ela escreveu outras coisas depois, outros romances, né, outras histórias, e que quase não são lidas. Eu confesso que eu nunca li nada dela além do Frankenstein, até tenho vontade. Nunca consigo arrumar o tempo para parar essas coisas, para fazer essas coisas. Mas enfim, o Frankenstein, então, eles estavam nessa casa, né, que eles começam na qual eles começam a viver, né, em Genebra, né, na Suíça. E aí um dia eles começaram a ler vários romances de terror, historinhas de romances de terror vindas da Alemanha. E um dia, sei lá, entediados, eles resolvem fazer um jogo, uma aposta entre eles, o Byron, o Shelley, a Mary Shelley e um outro amigo deles, que era um médico. Enfim, eles apostam, resolvem fazer um concurso. Todos devem escrever uma história de terror e depois eles vão escolher qual é a melhor. Né? Todos começam a escrever, o Byron até reaproveita o começo da história dele num poema, acho que é num poema, agora fico devendo essa informação. O Shelley não se anima muito, né? Não é exatamente a dele, e a Mary começa de fato a escrever e se torna o Frankenstein, né? Extrapola toda a questão do concurso aí, né, de escrita, e ela termina por escrever então esse romance completo, né, que ela começa aí nesse concurso, nessa brincadeira, né. E nisso a gente está falando de 1816, ela estava aí entre 18 e 19 anos, era muito jovenzinha, mas mesmo jovenzinha ela já tinha, na verdade ela já tinha 2 filhos, ela tinha acabado de perder uma filhinha, bebezinha, morreu com meses de idade, e já tinha um outro filho, o William, e já estava programando uma nova gravidez, enfim, né, outros tempos, outras relações aí com a juventude, com a maternidade, né. Mas é muito, por que eu estou falando isso, né? Porque o Frankenstein é uma das questões, né, do Frankenstein é uma questão justamente de procriação, uma procriação científica, uma procriação não natural, mas é a história de um homem, né, o médico, né, o que se chama Victor Frankenstein, né, para quem não sabe, Frankenstein é o nome do criador do monstro. É a história desse médico, né, desse cientista, que resolve juntar pedaços de um ser humano e criar, né, um ser humano novo, né, um ser humano é, que não, enfim, um ser humano não natural, no sentido de não receber a vida da forma natural, e sim por meio da eletricidade, né, que era, enfim, uma grande questão aí também no começo do século XIX, né, o que se pode fazer com a eletricidade? A eletricidade seria esse princípio capaz de dar vida, né? Isso não foi tirado da cabeça, né, da Mary Shelley. Isso ela começou a ler, né, tinha acesso, os Shelley, eu ia falar os meninos antes, né, mas os meninos Shelley e Byron tinham acesso aí essas pesquisas que estavam então sendo feitas, né? E uma delas era exatamente essa questão do galvanismo, que é essa da galvanização, né? Essa que vem de um de um cientista chamado, nossa, como é que se chama? Galvin?
Vou checar e vou trazer para vocês direitinho. Que era justamente que estava justamente pesquisando o que a eletricidade era capaz de fazer, sobretudo com esse objetivo de pensar se seria a eletricidade assim, algo capaz de dar vida a objetos inanimados. Então, esse é uma das influências científicas aí, né, para a criação dessa história, né? Agora, pensando nas influências ou nas inspirações pessoais, né, da Mary, aí, quando ela estava escrevendo esse romance, né, ela conta em diários, né, nos diários dela, ela conta que essa menininha, essa filha que ela tinha perdido, com meses de vida, ou semanas de vida, agora eu já não me lembro, mas também é relevante, que ela tinha um sonho frequente de que eles descobriam que na verdade a bebezinha não estava morta, que ela só estava com muito frio e que eles colocavam, davam calor, né, aqueciam a, a bebê e ela voltava à vida, né? Então aqui a gente vê já duas influências centrais aí na escrita, na concepção, né, dessa história. A primeira, essa leitura frequente, né, e essa discussão frequente também sobre questões científicas, sobre novas conversas sobre ciência, né, e sobre os limites, né, na verdade, o século XIX, né, a gente aqui fica pensando no romantismo, o século XIX é marcado por muitas experiências, obviamente, científicas e sobretudo, por um, uma percepção da ciência como essa ferramenta para o homem ultrapassar a si próprio, né? Essa ideia, né, que está aí nessa ideia de a eletricidade seria capaz de dar vida, né, a um objeto inanimado. Então essa ideia da ciência como uma substituta da natureza, mas como uma criadora de uma nova natureza, vamos pensar assim, né? E isso era, enfim, um assunto aí que corria na casa, né, dos Shelley, enfim, outros pesquisadores, né, outros cientistas que advogavam que não mais a gente deveria apenas observar a natureza, entender as leis da natureza, mas intervir na natureza, né? Então esse era um assunto corrente, né, nessa época. E por outro lado, a gente está falando então dessa jovem aí que está recém-casada com essa experiência, né, com esse terror da maternidade, né, seja o terror de ser capaz de gerar uma criança saudável, né, seja essa própria, enfim, o que é a própria questão mais filosófica, né, do que é ser mãe, o que é colocar um ser vivo no mundo, né. Então, essas duas coisas, né, são o que os estudos, essas duas influências, né, uma da própria vivência individual, a outra desse assunto aí, então, que atrai o interesse desses poetas, desses escritores, essas duas coisas se misturam, né? E ela conta, né, se vocês forem ler lá o prefácio, ela conta que um dia, de repente, ela teve esse devaneio, né? Eles estavam discutindo, conversando sobre exatamente essa coisa da eletricidade poder da vida, e aí ela tem esse devaneio, né? Que é basicamente a estrutura central da história do Frankenstein. Ela fala meio num sentido de quase um pesadelo acordado, assim, né? De repente, esse cientista meio louco que constrói então um ser aí, né, a partir de pedaços de cadáver e de repente dá vida, né, de uma maneira absolutamente artificial a um novo ser, né. Então assim, bom, só daí a gente já vê que, né, a gente não precisa nem entrar propriamente no romance, na história, o que acontece, né, no Frankenstein, para ver que dá muito pano para manga, né? essa história, né? O próprio modo como ela foi pensada, concebida, né? Já é muito interessante para a gente pensar que tipo de coisa estava se passando aí, né? Na cabeça
né, de uma jovem romântica, no sentido de, né, inserida nessa corrente aí de pensadores, né. Bom, o Frankenstein, então, ele se insere, né, numa escola que alguns autores chamam de a escola, uma escola romântica inglesa chamada a escola satânica, né? Por que satânica? Não tem nada de satanismo no sentido de uma religião que renega o cristianismo, enfim, nada chocante nesse sentido. A escola satânica é porque está muito preocupada, né? Eu não sei se vocês lembram, quando eu falei lá das coisas marcantes do século XVII na Inglaterra, e eu falei de um poema épico, né, longo, do John Milton, chamado Paraíso Perdido, né, que conta, então, a história de como Satã, né, como um anjo, né, desafiou, revoltou contra Deus, foi jogado no inferno, e, enfim, e que tem toda esse elogio, né, por assim dizer, ou pelo menos uma reflexão, né, sobre a liberdade humana, né, que primeiro aparece então na figura de Satã, que desafia Deus, se revolta contra Deus e ganha um reino dele, onde ele opera e onde as coisas seguem a lógica que ele, Satã, determina. E tem aquela frase famosa, né, que o céu está na nossa cabeça, né? Que é uma coisa que o Shelley recupera, inclusive, naquele poema que a gente leu, né? Então, essa ideia de que a mente, né, humana é dotada de tal criatividade que, se eu decidir que mesmo estando no inferno, se eu decidir que eu estou no céu, eu estarei no céu, né? Então, enfim, essa capacidade ilimitada de criatividade, de liberdade que reside dentro da cabeça do ser humano, né? Então é exatamente essa noção do ser humano como livre, né, e como livre, inclusive, para questionar a própria ordem, né, do mundo, né, é o que interessa, então, nessa escola satânica, chamada, né, dita escola satânica. E que tem a ver também com essa proposta, né, com esse intento aí desses autores de repensar, refazer, né, ou substituir, não sei nem qual é o verbo certo, mas de ser o novo, de escrever o novo Paraíso Perdido, né? Então, todos esses autores, e aí a gente pensa no Shelley, na Mary Shelley, no Byron, mas também no William Blake, que já tinha começado a escrever antes, né, ainda no século XVIII, mas que continua aquele processo de inventar uma mitologia própria, né, e é sempre nesse esforço de substituir, né, não substituir no sentido de o Paraíso Perdido é ruim, não, o Paraíso Perdido é a melhor coisa que já foi escrita em inglês, né, sob essa perspectiva, e eu quero ultrapassar justamente com esse objetivo de ser o novo grande, né? De estar ao lado do Paraíso Perdido como novo grande aí, escrito quase 2 séculos depois. Então, o que é a coisa central, né? É essa ideia de pensar a liberdade humana por meio de uma narrativa com essa estrutura mítica, né? O que eu quero dizer com estrutura mítica, né? O que é um mito? Mito é uma história que busca contar a origem de alguma coisa, né? E aqui essa coisa seria então a liberdade humana. Contar a história dessa coisa, né? Contar a história da liberdade humana sob um determinado sob uma determinada luz, né? Então, a gente se concentrando aqui no caso da Mary Shelley, né, o que seria, né, essa aí a gente vai falar isso ainda a parte mais em 2 aulas, né, o que aparece aqui, né, quando essa jovem escreve a história de um cientista que desafia a própria natureza, né, no sentido de eu quero dar vida a um novo ser humano, mas não pelos meios naturais, né? Só que aí então ele gera esse ser
né? O Victor Frankenstein já era esse ser que ele próprio, ele, Victor Frankenstein, não consegue, de quem ele não consegue gostar. O grande drama, né, como a gente vai ver, né, a partir da leitura, né, a partir das 2 próximas semanas, o grande motor do drama que se desenrola no Frankenstein é essa falta de afeto de um pai pelo seu filho, né, um filho artificial. Né? Quando ele finalmente dá a vida, ele fala, fiz merda, né, basicamente. Assim, né? Ele não consegue se afeiçoar, né? Então ele coloca no mundo um ser que é, para começar, é muito mais alto que os outros, né? Ele teria uns 2,40 m, né? E que só poderia contar então com o próprio pai, né? Com o próprio criador, para achar um lugar no mundo, para ter um lugar no mundo, né? E não conta, né? Então o Victor Frankenstein, ele é na verdade uma espécie de um ele é um monstro, né? Ele é um monstro moral, né, da história. Enquanto porque, né, ele coloca no mundo alguém que não que é completamente diferente, né? E essa é uma outra leitura aí desse mito, né? Uma outra leitura alegórica, né? A história do Frankenstein também é a desse ser que é diferente, que é o completamente diferente, que é o o que não se encaixa na humanidade, né? Que não é nem humano, nem uma figura sobrenatural, né? Que está exatamente nesse meio do caminho, né? O que, que a gente for usar um termo chique aí do grego, a gente chamaria de daimon, né? Daimon é essa figura que não é nem um deus, nem um humano, mas que fica no meio do caminho, né? Com todas as ambiguidades, né? que isso e contradições, né? Que isso implica. Então, é essa figura que fica no meio do caminho e que, por isso, né, e que simplesmente por ser diferente, não consegue encontrar, na verdade, é o ser mais solitário, né, da literatura romântica, né, o mais solitário de todos, porque ele é um ser que, porque é diferente, assusta, né, porque é diferente fisicamente mesmo, né, não consegue encontrar um amigo, não consegue encontrar alguém, um afeto, né? A história, né? A gente vai ver desse monstro, ele tenta se adentrar uma família e consegue estabelecer uma relação até que eles veem, né, a aparência dessa criatura e aí ele é rejeitado uma vez, então ele pede, né, ao criador dele que pelo menos cria uma companheira para ele também, e o Victor Frankenstein recusa. Então a história é a história desse ser que não era, que não tinha nada de originalmente violento nele ou de monstruoso no sentido pejorativo, mas que por uma profunda solidão, né, e uma profunda mágoa, né, desse humano que coloca ele no mundo e não dá a ele uma casa, né, acaba então se revoltando contra, e aí vira uma história de uma dupla vingança, né? O romance, a gente vai ver, é esse bololô de vinganças, né? De criador e criatura que acabam se confundindo. E acabam se confundindo até nesse nome, nessa confusão que é tão frequente, da gente achar que Frankenstein é um monstro e não o criador, né? Então, e aí vem essa outra coisa fundamental a se dizer sobre o Frankenstein, que é o fato de que né, inaugura, né, a ficção científica. Ou seja, né, essa autora, uma autora mulher, cria uma história que tem como questão central a articulação entre a ambição científica do homem, né, e as relações morais que essa invenção científica, então,
enfim, as consequências morais, né, disso, né, consequências morais e afetivas, enfim, né, que acabam compondo aí o drama dessas figuras, né. Então a gente vê aí, né, alguns temas, né, como aquela coisa que eu já falei do romantismo, como o romantismo é contradição acima de contradição e negação do que vem antes todo o tempo. Então, um traço extremamente romântico do Frankenstein é uma crítica ao próprio romantismo, né, no sentido de essa figura do Victor Frankenstein, que é essa figura que está extremamente individualista, que está querendo realizar o sonho máximo, que é criar, né, um ser, não dá conta de depois gerenciar esse ser, né, que ele próprio criou, né? Então tem aí uma crítica a esse individualismo, né, ao que ficou, né, ao egotismo, né, egotismo nesse sentido dessa que não é egoísmo só, embora tenha essa seja também, né, sobretudo essa exaltação do ego, que é a exaltação do gênio, né? O cara que constrói ali uma nova vida a partir da própria inteligência, né, a partir da inteligência como, como ferramenta, é o gênio, né? Então, olha só, o gênio, né, o que é o gênio se ele não souber lidar com a sua própria criação, né? Com a criação que ele põe no mundo, né? Aquilo se torna um drama que tem consequências trágicas para outras pessoas que não só para ele próprio, né? Então tem essa crítica ao romantismo, mas, e alguém observou, algum dos alunos observou, tem uma crítica também embutida ao iluminismo, no sentido desse pensamento do iluminismo que permanece, né? Que é dessa crença na ciência como uma forma de ir adiante, né, na crença no progresso, né? Então é uma espécie também tem uma moral aí no livro, né, que é, olha, existem limites para o que a ciência, né, pode oferecer, ou limite para o que um homem pode fazer, né? Ele também precisa respeitar a natureza, e nesse sentido é extremamente atual, né? Porque não apenas, né, a natureza se vinga desse cientista por meio desse monstro, né, que ele cria e que ele não consegue controlar, e que ele poderia controlar simplesmente pela afeição, mas isso ele não é capaz de fazer. Mas a própria natureza se vinga a natureza, a mãe natureza, pensando nessa força, né, se vinga do Victor Frankenstein, que acaba morrendo muito jovem, porque simplesmente por causas que a gente não consegue entender, por causas naturais, ele é fraco, né? A saúde dele é fraca, ele não consegue, toda aquela energia que ele colocou para dar vida no monstro é como se se aquelas energias escoassem dele próprio, né? Então essa outra leitura importante aí, né, de um romance então escrito bem no começo do século XIX, que é um alerta aí, né, para os perigos de se exagerar na ambição científica, ao mesmo tempo que também é um alerta, né, o alerta é uma palavra meio cafona nesse contexto, mas é uma própria crítica, né, ao individualismo excessivo que era tão que recebe, né, uma mirada positiva por meio da noção de gênio, mas que aqui, né, esse gênio tem questões, tem deficiências morais severas, né? Então é possível ser um gênio e ainda ter uma moral adequada, né, ainda ser capaz de afeto, etc, né? E aí a gente pensa nessa mulher, obviamente, cercada de homens geniais, né? O pai, né? Essas duas figuras masculinas extremamente fortes na vida dela, né? O pai, um intelectual, né? Que ela admirava profundamente e que também estimulou muito ela a escrever. Que é uma coisa que parece interessante nesse filme que eu falei que tem na Netflix. E do outro lado esse poeta genial e com essa força, né, essa figura apaixonada e apaixonante, né? Isso para não falar do Byron, que também, né, estava ali nesse momento muito próximo a eles, né?
Então, isso para pensar, então, uma leitura mais biográfica, né, do Frankenstein, a gente vê como também existe uma exaltação e, ao mesmo tempo, uma crítica dessa figura do gênio, né? Esse é um comentário que apareceu, né, enfim, em alguns alunos falaram sobre isso, né, como em alguns momentos ela parece aí acho que uma forma apareceu de diferentes maneiras nas pessoas, no modo como os personagens são descritos, mas sobretudo com o Walton olhando aí pro Victor, né, Frankenstein, né, seria esse olhar de admiração, né, da Mary Shelley pro Percy Shelley. Sim, né? Claro, tem e principalmente nesse momento, o Walton olhando pro Frankenstein, né? É aquela coisa de um apaixonamento, de amizade, né? Teve alguma aluna que falou assim, ele parece gay, né? Enfim, não sei se é relevante a gente pensar qual é a natureza desse apaixonamento, mas claro que tem um apaixonamento, né? E ele estava em busca de um amigo, de alguém que o pudesse compreender profundamente, e de repente chega essa figura não só com quem ele consegue conversar, que compartilha com ele essa ambição de descobrir novas coisas, mas que tem uma dor aí de fundo, né, que ele demora a começar a contar, fala então esses olhos que são cheios de um fogo, e ao mesmo tempo extremamente melancólicos, né, então realmente a descrição que o Walton, né, a descrição que a Mary Shelley faz do Victor na voz do Walton é de uma pessoa encantada, né, de uma pessoa fascinada, de uma pessoa apaixonada, né, não sexualmente, mas apaixonada. A amizade também, né, é um processo de apaixonamento, né, de você ser tomado aí de encanto por uma pessoa, né. Ainda mais, e ele, né, claro, introduz essa questão com com muita, com muito cuidado, né, com muito detalhamento. Ele queria um amigo e tal, né. Então, a grande questão aqui é a seguinte, né, a gente pode, né, ler esse encantamento pelo Victor Frankenstein que aparece na voz do Walton, realmente como a Mary Shelley vendo, só que depois a gente vai ver que esse personagem do Victor Frankenstein, ele não é só, né, ele está longe de ser um herói, né? Ele é uma figura extremamente ambígua, com um problema muito grave de se relacionar afetivamente, na verdade, né? E não só com essa criatura que ele produz, mas com a noiva dele. É um relacionamento também, enfim, um relacionamento atrapalhado atrapalhado até tragicamente pelo individualismo desse gênio, né? Então é interessante a gente pensar como, se a gente quiser seguir esse caminho, né, de ver aí no Victor Frankenstein um Percy Shelley, né, pelos olhos da Mary, a gente tem que ver que não é uma figura só, não é um objeto só de admiração, né, é um objeto de crítica também, né. Então, mas, é claro, né, essa é uma leitura que a gente não consegue muito deixar de fazer. Mas, enfim, vamos entrar logo aí nas cartas do Walton, né? Então, o romance começa, né, com essas 4 cartas, né? E aí dá aquela impressão. Essa estrutura de romance epistolar, né, de uma história contada por meio de cartas, era muito popular no século XVIII. Então, imediatamente antes, né, era enfim, uma tradição bastante estabelecida, né? Um autor chamado Richardson tem 2 livros, né, que são 2 romances epistolares sobre 2 personagens, que foram livros muito populares, mas não populares no sentido de popularesco só, né, mas também bem aceitos pela crítica. Então, 2 romances chamados Clarissa e Pamela. Eu acho que o Pamela é antes Pamela e depois Clarissa,
E ela, então, ela começa aproveitando um tanto, né, dessa forma consolidada do romance epistolar, mas que na verdade não é e não é um romance epistolar, porque então tem essas 4 cartas curtas, né, a terceira bem curtinha mesmo, a quarta mais longa, só que na verdade é uma espécie de um romance tipo aquelas bonecas russas, né, que você vai abrindo e encontrando outra coisa dentro. Começa então com essa estrutura de cartas e de repente entra essa na quarta carta ele já começa escrevendo, né? Ele tá, então, o Waldo escrevendo para a irmã dele, a Margaret. Ele já começa a falar assim, não, então agora chegou essa figura e eu vou começar a escrever um diário, né? Sobre as nossas conversas. Então já muda também um tanto a estrutura. E na última carta, então, ele nem assina, porque na verdade ela não termina, né? Essa carta não termina. Quando começa o romance em si, quando começa, então, na voz do Victor Frankenstein, né, com o Victor contando para o Walton essa história dele, ainda está inserido, né, na carta que ele está escrevendo para a Margaret, né, porque ele fala, vou começar aqui a contar, né, e aí ele começa lá, olha, ele vai começar a contar, né, e aí ele começa, realmente a estrutura da carta começa a ser a estrutura de um diário, né, e aí ele começa a contar, e aí vai, né, são capítulos e capítulos e capítulos, e no finalzinho, né, no último capítulo, volta para a voz do Walton. Né? O Walton fala, então, foi assim que terminou, né? Ele termina de contar assim a história dele, e aí volta para essa voz do Walton, contando ainda, e aí como se fosse, né, para a irmã, o final, então, dessa história, que eu não vou falar ainda. Então, assim, tem questões, né? A gente não está ainda, né, em algo que começa a ser discutido com muita força, a partir do século XX, que vai ser essa questão da confiabilidade do narrador ou não, mas é algo que a gente tem que pensar aí, né? Quem que está contando, né? É um esse Walton, né, essa figura apaixonada aí que quer descobrir algum lugar novo no mundo, né, ir aonde o homem jamais pisou, e ele de repente se encontra essa alma gêmea dele aí, da amizade, né, que é essa figura que é o Victor Frankenstein, que de repente começa a contar numa voz própria, mas não é exatamente a voz própria dele, porque é o Walton que está relatando na voz própria do Victor. Né? Mas são duas figuras que têm esse mesmo caráter aí de individualismo, né, de ambição da glória, de uma glória altamente pessoal. Né? O Walton quer ir, né, ele junta ali a tripulação, mas essa tripulação em nenhum momento ele coloca como um sonho compartilhado com essas pessoas estão ali, né, servindo, e tem questões aí no meio também que vão ser levantadas ao longo do romance. Né? Perdi aqui no que eu estava falando. Enfim, mas essa estrutura, né, que eu quero dizer é o seguinte, o Walton e o Victor, eles são o Walton é uma espécie de um alter ego, né, do Victor Frankenstein. Eles são a mesma figura, né, essa mesma figura que é apaixonante e ao mesmo tempo extremamente centrada em si própria, né. Eu achei interessante como essa leitura apareceu nos comentários de vocês, né. Nossa, o Walton parece uma figura interessante e ao mesmo tempo ele tem essa relação tão próxima com a irmã, né? Fica sempre dizendo, alguém falou assim, ele é muito dramático, de fato ele é muito dramático, ele é um pouco, eu tenho uma mão pesada aí nessa descrição desse personagem, que ele realmente representa o arquétipo romântico às vezes, né? Inclusive em algum momento se tornou poeta e agora quer, né, essa coisa de querer sempre uma novidade, né? Ao mesmo tempo, e isso também apareceu, né, em comentários, essa relação não é propriamente uma relação tão fraternal assim, no sentido de ele nunca está respondendo cartas dela, né? Ele se dirige a ela
Mas, como ele próprio, né, fala, eu estou aqui manifestando meus pensamentos. Né? Ele não pergunta como ela tá, né? Ele tá, é quase como se ela fosse esse receptáculo das histórias fantásticas dele, né? E então essa é uma coisa interessante de se pensar, né? Existe essa o que está, né? E nisso já está também ele já apresenta, né? Algumas questões que vão ser trabalhadas e esmiuçadas, né, ao longo do romance, justamente essa questão do individualismo exagerado, né? Eu estou aqui, será que eu nunca mais vou te ver? Diz ele, mas isso tudo parece quase uma ferramenta dramática de dizer, olha só a aventura, né, rumo a qual eu estou me lançando, né? Então eu vou dar uma pausa aqui e vou voltar então com uma leitura mesmo de algumas questões específicas dessas 4 cartas. Então eu vou botar o texto aqui na tela para a gente ver junto.